Nelson. Sou eu, Nelson Roberto Massambani. Eu gostaria de rapidamente contar um pouco da minha história e depois fazer algumas indagações. Eu sou fruto de familiares de italianos que aportaram em Santos, 1889, sou a quarta geração, e nasci e me criei no interior do Paraná, num ambiente onde fumar e tomar vinho era uma coisa natural na minha família, né? Comecei a fumar com 11 anos de idade, o primeiro gole de vinho aos 9 anos, e com certeza o primeiro porre aos 14, depois de uma menina ter terminado comigo, né? Fiquei muito mal. Com 14 para 16 anos de idade, algumas drogas chamadas ilícitas começaram a fazer parte da minha vida. Uma delas, o lança-perfume, que era muito conhecido na época, carnaval, etc. E também o uso de moderadores de apetite, que era o que a gente falava, que algumas mães usavam e a gente aproveitava para ir para as festas e tomar, né? O conhecimento e o uso da maconha na minha vida se deu quando eu entrei... Mas vou tratar aí. O que houve? Quando eu iniciei a minha vida acadêmica na Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Foram quase 7 anos de uso intenso. A minha droga de preferência sempre foi a maconha. E eu comecei a usar 1, 2, 3, 4 baseados por dia. Cheguei a fumar 10, 12. Fazia questão de fumar em frente à reitoria. O meu apelido na universidade era Medonha. Isso porque eu tinha um cabelo quase batendo na cintura e uma barba enorme, fazia parte de uma gincana da minha cidade, né? O nome era Medonha. A consequência foi algo muito triste na minha vida. Eu fui preso e fui internado no hospital psiquiátrico, tido como esquizofrênico na época, né? Foram 3 tentativas de suicídio e o desespero total da minha família nessa área de pensar assim: eu tenho um filho maconheiro. Era o que se falava na época, né? E o maconheiro era aquele cara associado a ser o bandido, a ser o ladrão, a ser o cara que não queria nada com a vida, né? O meu melhor amigo, que começou fumando maconha comigo na universidade, foi vítima de uma overdose de cocaína aos 25 anos de idade. Começou fumando maconha comigo. Nós éramos 8 amigos inseparáveis, estudando em Londrina. Cada um passou numa área de vestibular. Eu me lembro que, na época, senador, a gente dizia assim: conheça o Brasil pelo vestibular. E a gente podia sair por aí fazendo as provas e tal. E eu fui para Viçosa e alguns foram para outros locais. Fato é que desses 8 amigos que fumavam maconha, 4 deles, assim como eu hoje, estão em abstinência, depois de algum tempo de uso. Um deles médico e tudo mais. 3 deles já morreram, ligados diretamente à questão do uso da droga. E um grande amigo ainda meu, quando volto para Apucarana, é uma tristeza ver o Luiz Roberto Demétrio estacionado na vida, no seu 3º relacionamento, dificuldade de relacionamento com os filhos, e na mesma função que fazia 20 anos atrás. Desde a minha recuperação numa comunidade terapêutica, em 1984, Deus nunca mais me permitiu ficar longe de familiares de dependentes químicos e alcoolistas. São 30 anos de luta diária, ouvindo pais, mães, vendo o que a loucura da droga faz numa família, vendo a desgraça que o crack fez e está fazendo nesse país. Eu trabalho em penitenciária. Os 8 centros socioeducativos são visitados pelo programa que eu coordeno em Fortaleza hoje, chamado Celebrando Restauração. Meu filho de 23 anos, toda sexta-feira, visita o Dom Bosco, que está sendo interditado. São 189 adolescentes, onde cabem 60. E você vai conversar com cada um deles. E eles vão dizer de maneira tranquila, mais de 80%, sem perder, vão dizer assim: comecei fumando um baseadinho, Nelson. Comecei fumando um baseadinho no campo de futebol. A gente ia jogar bola e o pessoal estava lá. Tinha a galera que bebia e a galera que fumava um baseado. Cara, era muito legal. Gente, isso é um desespero. É um desespero. No meu coração, eu queria deixar o seguinte para vocês.
Preste atenção no que eu vou dizer agora. Eu sou alguém que, ao longo desses anos, tem aprendido a conviver com as diferenças. Eu sou fruto de casa de recuperação, mas eu sei o que vale e o quanto é precioso um CAPS AD que funciona. Um CAPS AD que funciona, que é parceiro de uma comunidade terapêutica, que tem um psiquiatra, que tem um psicólogo, que tem um terapeuta ocupacional, um educador físico. Eu encaminho pessoas para os CAPS AD semana após semana. Eu encaminho para comunidades terapêuticas. Eu encaminho para narcóticos anônimos. Eu sou fruto de uma comunidade terapêutica evangélica. Sou pastor. Ao quê? Ao quê? Ao quê? Ao quê? Ao quê? Jesus me converteu dentro de uma comunidade terapêutica, quando ninguém queria cuidar de mim. O Estado não tinha para onde me acompanhar. Nessa época, senador, no Estado do Paraná tinham 5 comunidades terapêuticas. 2 eram católicas, 3 evangélicas. Eu sou fruto de uma comunidade terapêutica cristã, evangélica, onde espiritualidade faz parte do tratamento, sim. E é importante, sim. Então, no meu coração é o seguinte: vamos pensar de maneira coerente acerca dessa loucura toda? Vamos pensar com coerência? E eu queria deixar com o senhor algo que para mim é muito precioso. É um amigo particular, chama-se Padre Haroldo Ram. Esse homem tem mais de 90 anos de idade, mais de 40 dedicados à restauração de vidas. Saiu do seu país, veio amar o meu país, os jovens do meu país. A autoridade mundial para falar em prevenção, tratamento e reinserção social de dependentes químicos. O padre Haroldo Ram, há cerca de pouco tempo atrás, participando do Instituto Free Mind, por favor, façam pesquisa, vão lá, deixou um documento escrito. Quero deixar para o senhor esse documento. 11 razões por que não devemos liberar a maconha, com toda a ponderação científica, preciosa, legal e pesquisa. E ainda deixaram uma revista chamada Ultimato, Crack, o monstro de boca aberta. Presentear ao senhor, por favor. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu quero dizer que se nós formos ouvir os 75 inscritos, com o tempo que ele tomou, de 6 minutos, nós vamos precisar de 450 minutos, ou seja, 8 horas. Senador. Vai ser impossível. Então, eu peço que vocês controlem o tempo. Aqui tínhamos que deixar tempo realmente, mas agora controle o tempo, porque senão vamos ter que parar num certo momento. Se esgota. Eu vou continuar lendo os de 22/9. Terçá Maris Bruneto, Flávia Moraes, Adrovane Gonçalves, Carlos Alberto Quintão. Oi, senador. Adrovane. Tá bom, desculpe. Bom dia. Adrovane. Gostaria de começar falando a respeito de um tema que todos citaram aqui em todas as audiências, que é a educação. Nós temos no estado do Ceará sendo inscrito atualmente por 2 doutoras na área de educação, que uma delas é coordenadora da Unipaz no estado do Ceará, diretora e dona de uma escola que tem 33 anos de fundação em Fortaleza, uma diretora na área de meio ambiente e um empresário. Esse projeto se chama Formação Ética, Empregabilidade e Empreendedorismo no estado do Ceará. O objetivo desse projeto é criar uma educação para as nossas crianças da rede municipal de ensino. Porque hoje na rede municipal de ensino existe no Ceará 2.200.000 crianças aproximadamente, de acordo com o IBGE, e 550.000 na área particular. Essas crianças têm 2 disciplinas por semana que não tem metodologia formada, que se chama Formação Humana e Artes. Ou seja, toda semana, todas as crianças da rede pública do estado do Ceará
assistem 2 disciplinas sem metodologia. A professora da porta A dá uma coisa, a professora da porta B dá outra, da escola C dá uma. Então, é uma oportunidade única, sem projeto de lei, sem precisar muito de debate, é só querer, é só botar o coração. Educação, senador, eu não sei se o senhor lembra, mas se o senhor buscar saber da sua esposa, quantas vezes ela mandou sua filha escovar os dentes, o senhor vai ver que foi para mais de 1000 vezes. Ou mandou tomar banho, ou mandou falar desculpa, ou mandou dizer obrigado. Então, educação é repetição. Nós temos a oportunidade de falar de formação ética e moral, prevenção. Esse projeto ele cerca nisso. Prevenção é saúde, empregabilidade e empreendedorismo, educação ética e moral, conhecimento de si mesmo e educação ambiental. Se a gente implantar isso nas escolas do Estado e do país, que o senhor tem capacidade, tem coração e tem influência para fazer isso, o senhor vai ver, em pouco tempo, formadores éticos. Eu tive a oportunidade de fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas, de 2 anos, e eu posso resumir o MBA da Fundação Getúlio Vargas numa palavra, uma única palavra: empatia. O MBA de Gestão Empresarial, sou um administrador de empresas. Empatia. Lá ele ensina, se coloca no lugar do teu cliente, se coloca no lugar do teu fornecedor, se coloca no lugar dos teus funcionários. Empatia é onde se encontram os pensamentos dos nobres filósofos com os filósofos atuais. Aprender a se colocar no lugar do outro. Esse é o projeto de educação, está à sua disposição. Vou deixar na sua sala com um ofício para registrar. A questão da droga em si, quando eu comecei a saber desse assunto, eu fiquei balançado, confesso que fiquei em cima do muro, porque realmente é uma droga que faz menos mal à sociedade. No entanto, quando vim a pensar, me caiu a ficha, e chorei convulsivamente, como nunca tinha chorado na minha vida. Porque percebi que a droga vai ser de graça. De graça. Se planta maconha dentro do quarto, senador. Potinho de sorvete, dois papel toalha, maconha dentro da gaveta. Dentro da gaveta, você não precisa botar para fora. Para germinar. Depois você planta no local. Ok, meu amigo, obrigado. Então, você vai plantar, vai ter de graça. Todo mundo vai ter de graça. Uma planta que te lombra. Te lombra. Senador, gostaria que o senhor tivesse a oportunidade de fumar um baseado. Sério, do meu coração. Por quê? Porque você vai perceber que você vai ficar fora da sua lucidez por 3 horas. Se o senhor fumar 4 por dia, que é o que a turma vai fumar de graça, vai passar 12 horas do teu dia chapado. E como é que tu vai trabalhar? Como é que vai poder procriar? A população, eu fumei maconha por 6 anos. 6 anos. Parei de fumar quando a Fundação Getúlio Vargas me mostrou. Não vai dar desse jeito. Perdão. O público está nos vendo pela televisão e tem direito que façamos audiência. Mas como gente civilizada. Pela ordem. Vou terminar, senador, vou terminar. Vou lhe dizer só mais uma coisa. Vou terminar. Vou lhe dizer só mais uma coisa. O senhor está num cruzamento. Que o senhor tem a oportunidade de ser conhecido como o senador da formação ética, da formação da prevenção, que vai se repetir todos os anos da escola. E o senhor também tem a oportunidade de ser conhecido para sempre como formador de uma sociedade mais lombrada. A verdade é essa, senador. Desculpa lhe dizer isso. Eu desejo lucidez nas suas decisões, no seu relatório. Mas tem, antes de passar para os senadores, que é a questão antes... Mas tem uma outra possibilidade de ficar conhecido. Pois não. Como o senador que foi omisso
diante de uma situação trágica que nós vivemos. Vejam bem, eu assisto aqui todos os depoimentos tristes do que acontece, como há pouco falou o Nelson. E ele passa por isso dentro do quadro atual de proibicionismo. Não está dando certo como está aí, embora eu acredite... Muito bem, senador. Um momento, por favor, embora eu acredite perfeitamente na seriedade dos que aqui estão, que mostra que sair do proibicionismo pode piorar. Pode mesmo, hein, gente? Pode mesmo. Vamos prestar atenção. Agora, como está, a Adrovani não está bem. E eu não quero ficar conhecido por essa terceira alternativa. Eu quero passar a palavra agora... O senhor não será, de forma alguma, porque o senhor está criando debate. O senhor está ótimo. Mas a consequência é fato. A consequência é fato. Eu quero passar a palavra aos senadores que o regimento obriga que sejam ouvidos quando pedem, e também para os deputados que aqui estiverem. Mesmo que não esteja no regimento, eu acho que é correto. Vieram da Câmara aqui para falar e nós vamos ouvi-los. Eu peço desculpa aos outros que estão inscritos, mas vamos cumprir